Pare de usar o WordPress. Como alguém que tem criado sites a minha vida toda, o que sempre me perguntam é: Charlie, o que eu devo usar para criar o meu site? Eu devo usar o WordPress ou tem alguma alternativa por aí que seja melhor para mim? Então nesse vídeo eu quero falar sobre por que o WordPress não é a plataforma certa para muitas pessoas. Vamos conversar sobre os motivos, porque eu já sofri muito com o WordPress no passado. Ele é mais complexo do que as pessoas fazem parecer e vamos explorar outras formas que você pode fazer um site bem profissional. Agora, é claro, não existe uma plataforma melhor do que a outra. Vai depender mesmo do tipo de site que você quer criar, então vamos descobrir mercados e nichos diferentes. Eu vou dar uma lista de alternativas ao WordPress que podem facilitar muito a sua vida. Primeiro eu vou falar porque eu não acho que o WordPress é a melhor escolha para todos e porque eu estou movendo alguns dos meus sites do WordPress para outras plataformas. Começando, ele é meio complicado para aprender. O WordPress está no mercado por muitos anos, mas a interface usuário e como ele funciona praticamente não mudou. E ao mesmo tempo ainda é difícil para aprender. Eu mesmo venho criando sites por muitos anos e ainda acho o WordPress bem difícil, especialmente com todos os plugins, ferramentas de SEO, sabe? Fazer o design do site em si. Aprender tudo isso é bem difícil e eu acho que para a maioria das pessoas querendo criar um site é um exagero. Se você quiser aprender no WordPress, provavelmente você vai gastar muitas horas assistindo tutoriais, lendo artigos e aplicando na prática, e eu acho que para a maioria das pessoas isso não faz sentido. Se você quer criar um site pessoal, como um blog, um portfólio ou um site de currículo, eu acho mesmo que você não precisa do WordPress. Mesmo se estiver criando um negócio e quiser usar o WordPress porque alguém falou que ele é o que a maioria das pessoas usam, o que é verdade, mas mesmo assim, você vai gastar uma grande parte do seu tempo e esforço mental para aprender o WordPress e implementar o que você aprendeu para criar o seu próprio site. Esse é um dos maiores problemas do WordPress, porque embora tenha muitas funcionalidades, você possa fazer muita coisa com ele e criar sites realmente incríveis, a quantidade de tempo e conhecimento para você criar um desses sites é surreal para a maioria das pessoas. Depois, quem conhece um pouco do WordPress vai saber que tem milhares de plugins diferentes disponíveis na loja de plugins. Muitos desses são gratuitos, alguns são pagos, mas o problema desses plugins é que eles podem ser feitos por qualquer um. Muitos deles são bem ruins, muitos são abandonados pelo desenvolvedor sem contar os possíveis problemas de segurança. Muitos deles são incompatíveis com outros plugins e quando você atualizar vai precisar checar se eles funcionam bem com os outros, então isso pode virar uma grande bagunça. Então, apesar de ter quantas funcionalidades você quiser no seu site usando os plugins, o problema é que tem muitas opções deles. Muitos são ruins e até os com boa avaliação às vezes podem ser horríveis para usar. Isso me leva ao próximo ponto do que eu não gosto no WordPress, que é a manutenção. Quando você tem um site no WordPress, vai ter sempre coisas que você vai precisar gerenciar e atualizar. Por exemplo, sempre que um desenvolvedor lançar uma atualização para um plugin, você precisa atualizar. Você pode ter que atualizar a versão PHP do seu site, podem ter atualizações nos temas que você tem instalado também. Todo usuário do WordPress, quando acessa o painel de controle, tem medo de aparecer o aviso atualização necessária. Outra coisa é que a segurança pode ser outro problema com muitos sites do WordPress. Se você for em qualquer site WordPress e no final digitar /wp-admin e clicar no Enter, isso vai te trazer para a página de login do administrador do site. Daí a única coisa impedindo que alguém acesse o seu painel de controle é o seu usuário e a sua senha. E sim, existem alguns plugins premium para instalar que incluem a autenticação de 2 fatores, mas a maioria das pessoas não usa algo assim. Então não é tão difícil assim obter acesso, especialmente pelo fato que a maioria das pessoas deixa o seu nome de usuário como admin. Como os hackers já sabem o nome de usuário, eles só precisam descobrir a sua senha. Em seguida, velocidade. E sim, existem sites do WordPress muito rápidos, mas esses sites WordPress são desenvolvidos por profissionais que já sabem como otimizá-los para ter essa rapidez. Para a maioria dos usuários do WordPress, eles não têm ideia do que estão fazendo e como resultado, os sites do WordPress geralmente são mais lentos. Quanto mais plugins você instalar, mais lento o seu site vai ficar. Então, se você não sabe como otimizar o seu site corretamente, o site que você vai criar usando o WordPress vai ser bem lento, e isso é uma das piores coisas quando falamos de desempenho e busca pelo site. Agora, eu quero lembrar que esse vídeo é feito para o usuário padrão. Se você já é um web developer ou um programador, ou já sabe o processo de criar sites e faz isso para clientes, nesse caso o WordPress pode ser uma ótima opção. Tem um motivo para a grande maioria dos sites na internet serem feitos usando o WordPress, e ao criar esse vídeo eu não estou dizendo que o WordPress é terrível para todo mundo, com certeza não é. E se você for mais experiente, você vai achar que os criadores de sites que eu vou falar nesse vídeo têm muitas limitações que você pode achar estressantes. Agora,
Agora, se você está em um nível iniciante ou intermediário, eu diria que sua vida vai ser muito mais feliz criando sites com algumas alternativas. E falando de alternativas, o que não vai faltar são opções de qualidade. Tipo, sério, nos últimos anos, a qualidade de certos criadores de sites melhorou drasticamente. Eles usam IA, tem vários modelos feitos por profissionais e eles literalmente fazem criar um site profissional ser fácil. Eu diria que para a maioria das pessoas assistindo esse vídeo, se você não conhece a área e não quer gastar horas e mais horas aprendendo a usar o WordPress, você só quer criar um site com aparência profissional sem bater a cabeça contra a parede, a maioria dos criadores de sites vai ser perfeita. Minha recomendação é que se você quer um site, você não quer gastar muito dinheiro e não precisa de uma quantidade insana de funções, o criador de sites da Hostinger é de longe o meu favorito. O criador de sites vem com qualquer plano pago. Esses planos começam por menos de R$13 por mês e se você usar o link abaixo e colocar o código Charlie Chang no pagamento, ele vai te dar um desconto ainda maior. Eu acho que a Hostinger se superou completamente ao projetar o criador de sites deles. Alguns anos atrás não era tão bom assim, mas nesse último ano que eu estive usando, ele está incrível. Você pode até projetar site com IA em apenas alguns minutos. Mas essencialmente eles têm milhares de modelos criados por profissionais, então se você está querendo criar um site de currículo, um portfólio, um blog ou até um site para o seu negócio, essa é uma escolha fantástica. Você realmente é capaz de criar um site completo em menos de uma hora com o criador de sites deles. E galera, isso é impossível no WordPress. Outra grande opção é o criador de sites do Wix. Esse é mais um criador de sites que eu não era muito fã há um tempo atrás, mas eles melhoraram muito recentemente e agora eu posso dizer que eu recomendo com confiança. O único problema do Wix é que ele é bem mais caro que a Hostinger, então se o orçamento for mais limitado e você quer gastar o mínimo possível, a Hostinger será de longe a escolha mais econômica. Ainda assim, o Wix é um criador de sites premium, o que vai fazer muito sentido para várias pessoas. É bem parecido com o criador da Hostinger e você também pode criar o seu site usando IA, e eles têm vários modelos muito profissionais. O criador de sites também é extremamente fácil de usar, eu diria que é um pouco menos intuitivo do que o da Hostinger, mas uma coisa muito legal sobre o Wix é que eles têm um monte de aplicativos que você pode instalar. Eles são feitos por desenvolvedores independentes e podem incluir muitas funções no seu site. Essa é uma ótima escolha se você não quer gastar muito tempo criando o seu site e quer uma plataforma onde você pode instalar várias funções extras futuramente. Outro criador de sites que eu sou extremamente fã é o Squarespace. Hoje eu uso ele para o meu site de fotografia e sim, essa é uma plataforma unificada de criação de sites. Ele tem sido muito confiável nos últimos anos que eu utilizo. E de novo, bem mais caro do que a Hostinger, mas por volta do mesmo preço do Wix. O negócio do Squarespace é que eles têm modelos muito bonitos. O criador de sites deles também é bem fácil de usar e você não vai errar com nenhuma dessas opções. Essas foram minhas recomendações para sites no geral, mas se você está procurando por algo mais específico como e-commerce, criação de cursos ou coisas do tipo, com certeza vão ter plataformas melhores que são especializadas nessas coisas. Primeiro tem o e-commerce, né? Se você está querendo criar uma loja digital, sim, você pode fazer isso com WordPress, sim, você pode fazer isso com Hostinger, Wix, Squarespace, todas as plataformas, mas se você quer um site dedicado ao e-commerce para o seu negócio, a plataforma que quase todo mundo usa é o Shopify. Ele é tão popular por um bom motivo, é de longe o criador de sites de e-commerce mais poderoso hoje em dia, então se você quer criar uma loja online onde o propósito vai ser a venda de produtos, eu provavelmente diria que o Shopify seria a melhor escolha aqui. Eles têm um editor de arrastar e soltar, eles têm vários modelos gratuitos para usar e você também pode comprar modelos, então esse é o que eu pessoalmente usaria se eu fosse criar uma loja de e-commerce hoje. Eu usei o Shopify por muitos e muitos anos para minha loja de roupas e eu não tenho nada negativo para dizer deles. Agora, se você quer vender um curso, existem várias plataformas diferentes de curso por aí. Você também pode usar o WordPress e instalar um plugin de cursos, mas meu favorito de longe é o Kajabi. Eu venho usando o Kajabi para todos os meus cursos desde 2020 e eu simplesmente adoro eles. Eu uso o plano que me permite ter 3 sites diferentes hospedados no Kajabi, então hoje tenho o charliechang.com, o sidehustlemaster.com e o hustleclub.com. Eles todos foram feitos no Kajabi e ele é bem otimizado para cursos online. Se você quer criar um site em torno de cursos online, então sim, tem o Kajabi, tem o Thinkific, tem o Teachable, mas sem dúvida, se você quer uma plataforma unificada, essa plataforma vai ser o Kajabi. Eles não divulgam isso, mas você pode ganhar um teste exclusivo de 30 dias no Kajabi. Terá um link na descrição abaixo que vai te permitir testar o site sem compromisso por 30 dias. Não só você pode hospedar vários cursos no Kajabi, você pode usar para criar o seu próprio site, o que eu fiz. Você também pode usar para criar funis, páginas de aterrissagem, assim como gerenciar o e-mail marketing. Então sim, é uma plataforma bem mais abrangente, então vai ser mais cara do que as outras opções, mas na minha opinião vale o investimento. E finalmente, se vocês querem criar um site para os seus negócios, o Webflow é outro criador de sites que eu realmente recomendo. Nós usamos ele para o nosso site Perd.so. Esse é meu negócio de recrutamento no exterior e ele te permite criar um site muito profissional com muitas funcionalidades.
O Webflow é meio complicado de aprender. Se você olhar para o criador de sites, você pode ver que obviamente é bem mais complexo, então eu não recomendo para alguém que só quer criar um site normal. Se você tem uma startup e quer um site próprio, limpo e personalizado, o Webflow é a melhor escolha. Eu fiquei bem feliz em como nosso site ficou. Isso foi projetado tudo usando Figma e importado aqui para o Webflow. Então, como eu disse, ele é bem mais avançado, então se você estiver apenas começando, eu não recomendo usar o Webflow. Então sim, como vocês podem ver, tem várias alternativas por aí, e se você quer tentar criar um site, você não precisa se prender ao WordPress. O WordPress é uma plataforma incrível e eu vou continuar usando em alguns dos meus sites, mas para muitos deles e para a maioria das pessoas ele não faz muito sentido. Não acho que você precisa usar o WordPress só porque todo mundo usa. Como você viu no vídeo, tem várias alternativas e esses criadores de sites ficaram muito melhores nos últimos anos. E é por isso que eu posso dizer que eu recomendo todas as plataformas que nós falamos nesse vídeo, então sim, você não pode errar com elas. Mas de novo, a opção mais barata e provavelmente a melhor para a maioria de vocês seria usar a Hostinger. Use o nosso link abaixo e o código CharlieChang para conseguir um desconto ainda melhor. E sim, ele vai te permitir criar até 25 sites por menos de R$13 por mês. E espero que você tenha achado esse vídeo útil. Se você ainda não criou o seu site, eu quero dizer, faça isso logo. Seu site não precisa estar perfeito, você só precisa começar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também inscreva-se para mais conteúdo como esse. Eu faço vários vídeos sobre empreendedorismo, finanças pessoais e investimentos, e o meu objetivo aqui é te ajudar a obter sucesso financeiro ainda jovem. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu!